Mano, nós estamos agora no dia 6 de outubro, terça-feira, período da manhã. Vamos continuar na ordem da pauta, é o item 46, por Matheus. Bom, item 46, final 2007-63, Armando Spazadim Gerp. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela União, representada pela Procuradoria, em face do acórdão proferido por essa turma, sessão do dia 10 de setembro de 2019, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, cujas emendas são reproduzidas. Aqui eu transcrevo a emenda. A parte dispositiva foi assim redigida, a qual eu transcrevo, bem como também as razões recursais da Procuradoria nos seguintes termos. Tendo em vista que a decisão embargada sustentou todo um raciocínio relativo à qualificação da multa de ofício, resultante da constatação da conduta dolosa por parte do sujeito passivo, respaldando assim a manutenção do percentual de 150% incidente sobre o crédito tributário, da multa no percentual de 150% incidente sobre o crédito tributário, mas desqualificou a aplicação da multa de ofício nas competências 11 do 2, 5 do 3 e 12 do 3, sem, no entanto, explicitar as razões para que essas competências sejam diferenciadas das demais. A ilustre presidente decidiu pela inclusão do referido processo em pauta de julgamento para apreciação da omissão apontada. Em seguida, os autos foram distribuídos a este conselheiro para apreciação e julgamento dos embargos de declaração. É o relatório. Juízo de admissibilidade. Considerando a ciência da PGFN, o recurso é tempestivo, portanto, conheço. Passo ao mérito. A embargante alega que a decisão embargada sustentou todo um raciocínio relativo à qualificação da multa de ofício, resultando da constatação da conduta dolosa por parte do sujeito passivo, mas desqualificou a aplicação da multa em determinadas competências sem, no entanto, explicitar as razões para que fossem excluídas. De fato, verifica-se que em seu voto a conselheira conclui que, abre aspas, se justifica plenamente a multa qualificada de 150% sobre o imposto apurado a partir da omissão de rendimentos, caracterizado pelo acréscimo patrimonial a descoberto nos anos calendário de 2002 e 2003. E em trechos seguintes relata. Aqui eu transcrevo os argumentos da relatora à época. Com relação ao argumento que a súmula 14 do antigo Conselho de Contribuintes vedaria a aplicação da multa qualificada nos casos de simples apuração de omissão de rendimentos, cumpre destacar que a hipótese em análise não se trata de mera omissão de rendimentos, tendo sido demonstrado o evidente intuito de fraude por parte do recorrente, exatamente como preceitua a legislação de regência. Da mesma forma, a aplicação da multa qualificada no presente caso não está calcada em mera presunção legal, mas sim na conduta dolosa do recorrente, tendente a omitir ou ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto, mediante a omissão de informações ou prestação de informações incorretas ao fisco. Entretanto, ao concluir seu voto, a conselheira relatora desqualificou a aplicação da multa de ofício nas competências 11 do 2, 5 do 3 e 12 do 3, sem, no entanto, explicitar as razões para que essas competências fossem diferenciadas. Por essa razão, tem-se demonstrado a omissão, tornando-se necessário aclarar a decisão. Pois bem, conforme consta no termo de verificação, constatação e encerramento de fiscalização, a qualificação da multa se deu a partir da caracterização da intenção fraudulenta do contribuinte de ocultar fatos geradores tributários, fatos jurídicos tributários para se eximir do imposto devido. Segundo a fiscalização, a conduta estaria configurada pela apresentação de um instrumento de alteração contratual da empresa Tropical Tourist Limitada, do qual constaria a aquisição de cotas por um valor inteiramente inverossímil, com o fito de ocultar os verdadeiros valores desembolsados na operação, que não encontravam lastro nos rendimentos declarados pelo contribuinte nos anos calendário de 2002 e 2003. Em resumo, a motivação fiscal para a qualificação da multa aplicada diz respeito apenas à aquisição das participações societárias da empresa hoteleira Tropical Tourist Limitada, conforme muito bem tratado no termo de verificação.
contudo, o agente fiscal por outras irregularidades, tais como a não aceitação dos lucros distribuídos como rendimentos isentos, omissão de pagamento de parcela de imóvel adquirido, de modo que o voto da relatora à época foi pelo provimento parcial, com o intuito de afastar a qualificação da multa aplicada em relação aos fatos geradores não relacionados com a aquisição das participações societárias. Posso até colocar aqui, da empresa Hotelaria Tropical Tours Limitada. Dessa forma, essa é a justificativa para o provimento parcial do apelo do recorrente, apenas para excluir a qualificação da multa de ofício nas competências 11 do 2, 5 do 3 e 12 do 3, eis que não estão relacionados exclusivamente com a aquisição de participações societárias. A propósito, vislumbra que o resultado foi pela exclusão total das referidas competências em razão da impossibilidade prática de eliminar do cálculo do acréscimo patrimonial descoberto apenas a operação de aquisição das participações societárias elucidadas no termo, eis que o cálculo das competências 11 do 2, 5 do 3 abarcou todas as operações questionadas pela fiscalização, inclusive irradiando efeitos para a competência 12 do 3 também excluída. Dessa forma, voto por acolher os embargos de declaração para fins de sanar a omissão apontada sem efeitos infringentes, com a integração dos fundamentos acima na decisão embargada. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para fins de sanar a omissão apontada sem efeitos infringentes, com a integração dos fundamentos acima na decisão embargada. Este é meu voto. Tá. Você falou que essa competência saiu inteira? Saiu. Assim, a qualificação, né, da multa. Não, a qualificação eu entendi. Bom, é só para falar isso, né? Tudo bem. Isso. O principal caiu ou caiu toda a multa? Não, é a APD. multa. Ele apurou APD em todas as competências. Eu não entendi se é a propósito seu, então, também não. Exclusão total da competência? Eu vou colocar assim, da qualificação. Porque nessas competências não tinha nada de aquisição societária dessa empresa aí, não é isso? Sim. Tá. É que não é exclusivamente da aquisição societária dessas empresas. Eu tive que resgatar um pouco da memória do que a gente discutiu lá e analisando o relatório fiscal. Há um voto vencido, doutor Matheus. Eu, em relação à competência, quer ver? Provimento parcial em menor extensão para, na competência 2 de 2003, excluir a qualificadora da multa apenas em parte. Isso. Talvez o senhor consiga também resgatar um pouco da memória, porque o senhor votou nesse sentido. Exato, mas eu teria que reler daí o acórdão mesmo, porque aqui foi muito rápido, eu não estou... A parte do acórdão que trata é basicamente essa, não tem... Não, mas eu teria que reler. Então, vista de mesa, para dar tempo de ver uma olhada nisso aí, tá, Pinheiro? Já que sua memória está melhor aí. Mais um, com vista de mesa. De qualquer forma, o resultado eu ia registrar da seguinte forma, só para poder, Matheus, olhar os embargos, de acordo com o que o Matheus fez, tá? Sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, explicar a desqualificação da multa de ofício nas competências 11 do 2, 5 do 3 e 12 do 3, não é isso? Porque eu não posso falar para integrar no que é a decisão, né? A decisão não está com o voto, eu preciso exprimir o que foi... Sim. Vista de mesa. É porque eu já vi em casos de omissão usar esse esse dispositivo de integrar. Mas prefiro falar o quê, né? Melhor. Que acaba sendo uma omissão e obscuridade ao mesmo tempo. 47. Então, 46 início. 47. 47, Erlânio Marques. Trata-se de embargo de declaração interposta pelo contribuinte, em face de decisão prolatada no acordo que eu cito, em sessão de julgamento realizada em 6 de novembro de 2019, que possui a ementa abaixo transcrita. Em despacho exarado, os embargos de declaração foram admitidos parcialmente como inominados, tão somente quanto à inexatidão material devido a lapso manifesto da fundamentação legal contida na ementa.
Em razão da admissibilidade parcial, o processo foi devolvido para inclusão em pauta para julgamento. Mérito. A embargante alega que foi o auto de infração lavrado sob o enquadramento legal dos artigos 37, 38, 45, inciso 1, artigo 83 e 150, parágrafo 2º, inciso 1 do Decreto 3.000, e artigo 1º, incisos 5, 6, 7 da Lei 11.482, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas jurídicas e por rendimentos classificados indevidamente na DIF. No entanto, consta na decisão que o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no artigo 42 da Lei 9.430/96. Realmente, conforme se verifica do acordo embargado, quando da análise da preliminar, cerceamento do direito de defesa, foi corretamente destacado que o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A contribuinte foi intimada a apresentar documentos e teve amplo direito de se manifestar durante o procedimento fiscalizatório, bem como nos autos do processo administrativo fiscal, apresentando sua defesa e recurso voluntário. Ocorre que na ementa, quando tratou do título nulidade do lançamento, cerceamento do direito de defesa na ocorrência, indicou que o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no artigo 42 da Lei 9.430. Quando correto, seria a indicação do artigo 142 do CTN, conforme destacado na preliminar do voto. Dessa forma, deve ser corrigido o lapso manifesto sem qualquer efeito modificativo para que a ementa passe a ter a seguinte redação, que eu cito aqui, só indicando que é o artigo 142 do CTN. Então, ante o exposto nesses embargos, dou-lhe provimento para sanar sem efeito infringente a inexatidão material apontada na ementa. Cléberson. Acompanho o voto da relatora. Raide. Com a relatora. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Então, para sanando o vício apontado, corrigir a inexatidão da ementa. É isso? Isso. Acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanando o vício, o erro material, né? O erro material apontado, corrigir a ementa. Pronto. Uhum. Certo? Certo. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos. Só um instante. Acolher os embargos sem efeitos infringentes para, sanando o erro material apontado, corrigir a emenda. Ok? Muito bem. Então, vamos entrar agora na de hoje, Mateus 48. Item 48, Felipe Cáceres Kichalovski, interessado Fazenda Nacional. Esse é repetitivo, né? Então, estou tratando aqui do 19 e 24. Esse aqui, talvez seria interessante até resumir, porque a grande controvérsia dos autos diz respeito à isenção por moléstia grave, e o ponto central diz respeito à natureza do laudo acostado pelo contribuinte. É um laudo que foi feito por um perito indicado pelo juiz em uma ação judicial. A DRJ, e aí houve um voto vencido aqui, por maioria de votos, entendeu que o laudo acostado aos autos atestaria doença incapacitante, mas ele não seria um laudo oficial. Então, trata-se de notificação de lançamento, nome do sujeito passivo,
foram apuradas as seguintes infrações, eu transcrevo, inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que se trata de rendimentos isentos e junto ao laudo médico sobre dever de decisão. Julgamento proferido pela DRJ, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente com a manutenção do crédito tributário exigido. A DRJ entendeu que a documentação constante dos autos faria prova de que o perito judicial atestou doença incapacitante do interessado nos autos do processo judicial. Todavia, para o reconhecimento da isenção, deveria ser apresentado o laudo médico pericial emitido por profissional do Serviço Médico Oficial da União, dos Estados e Municípios. Contribuinte inconformado, interpôs recurso, repisando os argumentos apresentados, em seguida os autos foram remetidos a este conselho. O recurso ele é tempestivo, toma conhecimento, mérito. O recorrente incide estratégia de defesa, alegando em síntese que se trata de rendimentos isentos, sendo que o laudo médico apresentado foi elaborado por perito judicial, nomeado pelo magistrado, tendo fornecido todos os elementos necessários para a confirmação da doença e demais dados, quais sejam qualificação do portador da doença, diagnóstico, data em que a pessoa é considerada portadora, nome, assinatura. Afirma ainda que a Receita, após a apresentação de impugnação em relação aos anos anteriores, confirmou a restituição completa, tendo considerado os argumentos expostos pelo requerente, qual seja alienação mental grave, atestado pelo laudo médico pericial produzido por expert, não podendo para a mesma situação considerar duas decisões distintas. A DRJ entendeu que o laudo deveria ser oficial. Pois bem, antes de adentrar o exame aprofundado da discussão posta, faço um breve resumo da legislação, transcrevo aqui o artigo 6º da Lei 7.713, bem como as lições do Decreto 3.000, vigente à época, e também a súmula CARF 63. Feitas essas considerações sobre a legislação de regência, de que trata da situação dos autos, passo a solucionar a lide. Pois bem, inicialmente, com pontuar que não há controvérsia a respeito de que os rendimentos lançados se referem a proventos de aposentadoria com vigência a partir de 28/6/2013, tendo a decisão de piso indeferido pleito do contribuinte sob o fundamento de que o laudo não seria oficial. Também cabe destacar que constam nos autos seguintes documentos que, a meu ver, são imprescindíveis para o exame da controvérsia posta. Aqui eu transcrevo quais são esses documentos. No caso, os autos têm um posicionamento divergente manifestado pela DRJ, eis que deve ser considerado laudo pericial emitido por serviço médico oficial, laudo de médico elaborado por perito designado pelo juízo no curso de ação judicial, isso porque a manifestação do médico perito no processo judicial não perde a natureza de manifestação de serviço médico oficial, sendo uma forma excepcional de expedição de documento de serviço médico do Estado e atende ao requisito imposto pelo artigo 30 da Lei 9.250 de 95. Sobre a interpretação literal invocada pela DRJ, com base no artigo 111 do CTN, para negar validade ao laudo apossados aos autos, cabe invocar a doutrina de Luciano Amaro, ao qual transcrevo, que não obstante preceitua a interpretação literal, não pode o intérprete abandonar a preocupação com a exegese lógica, sistemática e histórica. É inegável, pois, a validade do laudo emitido por perito judicial, por se tratar de documento elaborado por representante do Estado, nomeado por membro do Poder Judiciário, logo preenchidos os requisitos exigidos. Nesse sentido, tendo em vista que os rendimentos lançados se referem a proventes da aposentadoria com vigência a partir de 28/6/2013, sendo sujeito passivo portador de moléstia grave, CID F22, com data provável de início da incapacidade a partir de 2/4/2011, tendo sido possível constatar que a capacidade era permanente a partir do ano calendário de 2013, e sendo os rendimentos oriundos do ano calendário 2014 e exercício 2015. Entendo perfeitamente aplicável o artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, que estipula a isenção. Assim sendo, pela leitura dos dispositivos legais transcritos, firme entendimento de que o recorrente tem razão. Dessa forma, entendo que não subsiste a infração acerca da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e ou sem vínculo empregatício, ou de rendimentos, aposentadoria ou pensão no valor de 44.264,14. Também entendo que é improcedente a infração compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos por moléstia grave, ou por acidente em serviço, ou por moléstia profissional, não comprovação da moléstia, ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, ou não comprovação da retenção do imposto de renda na fonte, sobre rendimentos isentos no valor de R$
959,24, sobretudo por considerar que o sujeito passivo era sim portador de moléstia grave, sendo os rendimentos oriundos de aposentadoria. Sobre a não comprovação da retenção, documento de E-Folha 12, referente ao ano calendário de 2014, emitido pelo próprio Fundo do Regime Geral de Previdência Social, é suficiente para atestar que o valor de R$ 2.728,59 diz respeito ao imposto retido na fonte, sendo que o restante, 230,65, diz respeito ao imposto sobre a renda retido na fonte sobre o 13º salário, cuja tributação é exclusiva. Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF de origem por ocasião da execução do presente acordo. Então, eu estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reconhecer o direito à isenção e restituição do imposto de renda. Perguntas? Eu estou verificando aqui o acordo da DRJ. Doutor Matheus, a DRJ não enfrentou essa questão essa matéria da compensação? Pelo que eu vou abrir o processo aqui, mas me parece que ela disse que também seria uma questão a ser analisada pela execução. Deixa eu só... É só essa segunda parte da compensação indevida que eu queria entender melhor aqui o que aconteceu. Ela focou apenas na questão da moléstia grave. E aí julgou improcedente a impugnação. Pois é, ela não se manifestou, né? Embora tenha sido relatado, não é isso? Parece Sim. que ela relatou Talvez porque ela entendeu que essa compensação, declarados como isentos por moléstia grave, não seria cabível porque não haveria isenção, não? É isso que me chamou a atenção, doutor Matheus, porque normalmente, aí não deu tempo ainda, eu estou analisando. Normalmente, compensação indevida é porque o contribuinte utiliza um determinado valor a título de imposto pago e esse valor não é confirmado. Uhum. Isso é o normal, né? É o usual. Eu queria saber se é essa situação. Essa situação não tem nada a ver com a moléstia, né? A questão se foi pago ou não imposto. Na descrição está: constatou-se a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como isentos e não tributáveis, ou reforma, moléstia grave, no valor de 2.000, glosa essa referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas. O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado nos termos da legislação, ou não comprovou efetiva retenção e ou não tributáveis para fins de compensação pleiteada. Mas aí eu vi que existe esse imposto de renda retido na fonte, igual eu pontuei o documento, eu constatei essa retenção nos autos. Eu até cito o documento aqui, que é folha 12. E aí eu acho que a soma, né? Exatamente, é a soma, esse 2.900. Esse 2.900 é exatamente essa soma aqui.
Então, eu posso ajustar esse antepenúltimo parágrafo, porque, na verdade, o fundamento aqui é que houve a comprovação da retenção no meu modo de ver, que está na folha 12, inclusive. Aí eu só excluí se também entendo que é improcedente a infração. Aí, na verdade, o justificativo é esse penúltimo parágrafo, que é sobre a não comprovação da retenção. O documento ele é suficiente para testar que esse valor diz respeito a 2.728, né? E 230, que seria imposto de renda sobre 13º salário, cuja tributação é exclusiva. Seria isso? Eu estou tentando entender aqui, está na página... A página 9. Isso, a página 9, entender aqui as razões da fiscalização. É porque ela coloca IO, né? Esse IO é genérico, dificulta o entendimento, né? Isso. Que o destinatário desse documento não é apenas... Destinatário não são apenas as pessoas que trabalham diretamente na malha, são outras pessoas. Eu ainda não entendi aqui, não sei se o doutor Pinheiro possa me esclarecer só por que foi glosado esse valor. Aqui me parece que é porque não comprovou a efetiva retenção. Porque como ela coloca IO, né? Pois é, esse seria o usual, né? Que nem eu falei, né? Aí ela coloca que o contribuinte não comprovou ser portador de moléstia grave, ou sua condição de aposentado, ou não comprovou a efetiva retenção. Só poderia... Eu acho que o não comprovou a efetiva retenção, porque o outro não tem nada a ver, né? A rigor, né, doutor Matheus, ele não questiona essa retenção, essa glosa de compensação, né? É isso que eu ia falar, a gente precisa entrar nesse mérito. Porque você reconhece direito à isenção, do resto é consequência. É porque, assim, me parece que ele foi induzido. Mas são coisas diferentes. Sim, mas ele Tem foi outra induzido. coisa aqui? Isso. Eu acho que por essa motivação, a minha visão aqui é que ele foi induzido a defender da moléstia grave. Verdade. Mas ele não questionou a compensação, né? Mas aí, quando ele é induzido a defender sobre moléstia grave, eu entendo que ele está abordando essa questão aqui também. Porque faz parte da motivação aqui da retenção. De forma incorreta, mas eu acredito que fez parte, tanto que eu mesmo também me confundi aqui ao fazer essa redação. Aí o senhor está
em que pese a omissão da delegacia de julgamento, só entende que o processo, Não, embora, aí, eu embora entendo que seja houve uma matéria de omissão. fato, só entende que nós podemos decidir. Aí eu também não entendo que houve uma omissão. Eu entendo que a DRJ também entendeu que isso aqui estaria, a princípio, relacionado. E ela enfrentou dessa forma, e como ele não tinha a moléstia grave, o indeferimento foi pelo todo. E se fosse a decisão se a decisão fosse que ele não comprovou a moléstia grave, porque o laudo não é um laudo emitido para serviço público, ficaria prejudicada essa análise da compensação indevida? Não, eu entendo que não, porque discutindo né? aqui a gente viu que não faz parte, né? Lá, inclusive ele junta aqui, porque é aquele modelo, né, disponibilizado pela Receita para impugnação. Não, é verdade. Lá no início, naquele modelo, Ele fala, não concordo com essa infração. Perfeito, verdade. Valor, tal, é isento. É no desenvolvimento depois, né, no desenvolvimento das razões que ele não aborda. E aí ele sempre fala porque ele tem a doença grave, né? Não concorda porque tem a doença grave. Acho que talvez também pelo que consta na motivação. Sim, isso confundiu, né? Parece que é a mesma coisa, quando na verdade são duas situações distintas. E aí, como ele seguiu essa linha, a DRJ também, uma vez que viu que a princípio ele não teria moléstia grave, direito à isenção, acabou indeferindo no todo. Tá bem, então. Doutor Matheus, aí o senhor fez qual foi a aí eu fiz um mix, né, entre os últimos parágrafos que eu coloquei. Também entendo que é improcedente a infração, tal, 2.954, sobretudo por considerar que o sujeito passivo era assim portador de moléstia grave. Ademais, sobre a não comprovação da retenção, o documento de folha 12, referente ao ano calendário de 2014, emitido pelo Fundo da Previdência, é suficiente para atestar que houve essa retenção, cuja tributação é exclusiva. Ou se eu acho que eu posso até tirar esse também, entendo. Não, no caso, o fundamento é que está comprovado, né? Sim, está comprovado. Esse é o fundamento, Eu coloquei esse também, entendo que ele é portador, como um esclarecimento adicional, porque a motivação foi um pouco... Não, também, mas assim, para mim não teria... não tem relevância. Não tem relevância aqui, porque sim, tem que provar que foi retido o valor, né? Isso. Porque, inclusive, ele como portador de moléstia grave, ele vai ter direito a essa restituição. Isso. De 2.078, considerando que esses rendimentos aqui do fundo do regime geral de previdência são rendimentos de aposentadoria, né? Isso. É só essa a fonte pagadora dele. É isso. Não. Eu não verifiquei na declaração dele. Não, tem INSS também. INSS. Não, fundo do regime geral, Então, deve ser só essa. Ele tem tutor, então, assim, eu entendi que a prova é bem robusta, né? Para além do laudo. Estou satisfeito na minha análise. Pode votar, então. Eu acompanho o relator. Raide. A conclusão do voto do senhor vai ficar essa mesmo, doutor Matheus? Dar-lhe provimento a fim de reconhecer o direito à isenção e restituição? Sim. É porque fica meio incongruente com o parágrafo supra. Mas é porque eu não estou determinando o valor. Já em relação ao pedido de restituição, será determinado pela DRF. Eu estou reconhecendo só o direito. Não estou dando aqui o valor, né?
Mas você calculou há algum direito? Sim, pelo que consta aqui na declaração, inclusive. Eu acompanho, mas Parece incongruente mesmo. parece congruente. Deixa mais aberto. Fica a critério da DRF, se for o caso. Não coloca, não fixa uma coisa. Então, eu vou colocar a fim de reconhecer o direito à isenção. Eu tiro esse e restituição. Mas ele seria parcial? Não, mas, Não, aí é consequência lógica, não? Não sei. mas Não é aí, dado doutor Matheus, provimento? Peraí. para dar provimento, o senhor tem que tornar, tem que reconhecer a improcedência do que foi feito pela fiscalização, né? Aí teve uma glosa também, né? Tem que ver o que a fiscalização fez. A fiscalização, ela, só para ficar Glosou. coerente aqui, o que é no... Entendi. Aí fica melhor, né? Aí deixa a execução fazer. A primeira foi omissão de rendimento. Sim. É, Eu posso então essa colocar a fim de tornar improcedente a acusação fiscal. Ou Ou lançamento. reconhecer a isenção e Tudo que foi feito no lançamento não restou cancelado? restabelecer a declaração do contribuinte, na verdade. Né? É isso. A fim de restabelecer a declaração do contribuinte? No fundo é isso que vai ser feito, né? Sim. É. E tudo o restante é decorrência. Isso. Então, estou conhecendo para no meio dar-lhe provimento a fim de restabelecer a declaração do contribuinte. Se todos estiverem de acordo com essa redação. Eu acompanho. Acompanhe. Acompanho. Acompanho. Ok, então, por unanimidade de votos. Dar provimento ao recurso voluntário. Item 49 e 50 são repetitivos. Item 51, doutor Rodrigo. José Miller. Deixa eu só dar uma... Esse aqui, até para dar celeridade, acaba também que é uma questão de um laudo que ele apresentou, se eu não me engano, em grau de recurso. Esse laudo, o laudo acaba fundamentando a decisão no laudo de folha 46. Se os senhores já quiserem acessando o processo, eu posso relatar. Então, uma notificação de lançamento do imposto de renda da pessoa física, relacionada a rendimentos devidamente considerada como isento com moléstia grave. A fiscalização considerou que o contribuinte não comprovou ser portador da moléstia, por falta de laudo. A impugnação contribuinte basicamente alegou que os documentos comprovavam a condição. Acrescentou que o INSS não me permite a realização de perícia médica, por já ser aposentado, lançamento de julgado precedente, sob o fundamento que não houve apresentação de laudo oficial. E no recurso, o contribuinte apresenta a nova documentação. O eixo do recurso. A fiscalização tributou os rendimentos recebidos pelo contribuinte, considerar que os documentos apresentados não comprovavam a condição de portador. O julgador ACOM manteve o lançamento considerando que o contribuinte não apresentou laudo médico emitido por serviço médico oficial. Eu cito uma parte do voto da DRJ. A controvérsia resume a verificar se a documentação juntada pode ser considerada como laudo comprobatório da moléstia grave. De fato, os documentos folhas 4, 5, 21 e 22 não podem ser considerados, que foi o que ele tinha apresentado até então, não pode ser considerado como os laudos periciais previstos pela legislação. Os de folhas 4 e 21 são emitidos
clínica particular. Os atestados de folhas 5 e 22 apenas declaram que o contribuinte realizava tratamento, sem sequer indicar a data de início da doença. Em sede recursal, recorrente apresenta os laudos de folhas 46 e 51. Ambos contêm o diagnóstico da moléstia, a data do seu início, 2003, a qualificação do portador dos profissionais com o respectivo CRM. Este, então, verificar a emissão por serviço médico oficial. O laudo de folha 46 atende a tal requisito, visto que o órgão emissor é a Fundação Municipal de Saúde da cidade de Tubarão. O CNPJ indica a natureza jurídica de órgão público. Em que pese não constar o número de registro do profissional, entende-se que essa exigência tem por objetivo comprovar a vinculação do médico com o órgão, que, no caso, se verifica por meio da assinatura do diretor-presidente da respectiva fundação, antes do recurso e do provimento. Esse. Tá. Perguntas? Só localizando o laudo aqui. Que tá... É o 46. Engraçado. Ele abriu outro processo de Michele, não de José. Que eu botei o número errado aí? Eu vou no processo. Tem 2 processos na pasta. Ah, tem 2? O segundo arquivo está identificado como José Miller. Tá. Obrigado. Eu devo ter juntado alguma jurisprudência. Mas tem o carimbo de CRM aqui, não tem? Tem, mas tem. Só que não tinha o número do... Ah, tá. Do município. Entendi. O número da... Matrícula processo aí no... número do processo aí no... Ok. No voto tá errado. Deve ser por isso. 6964. Podemos votar esse? Cleberson? Eu acompanho o voto do relator. Aide? Acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer um intervalo aí de 5 minutinhos? Para retomar? Para a gravação, Val?